Diz assim a palavra do Senhor, primeiro versículo do capítulo 2 de Gálatas, da carta aos Gálatas. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos mais uma vez diante da Tua palavra que é santa, Tua palavra que é bendita, Tua palavra que é eterna, Senhor, Tua palavra maravilhosa, Tua palavra que nos instrui, Tua palavra que nos corrige, Tua palavra, Senhor, que nos faz crescer. E uma palavra tão qualificada, Senhor, só demonstra a nossa falta de qualidade. Mas nós confiamos esta noite no Teu Espírito Santo. Confiamos que o Teu Espírito Santo, aquele que distribui os dons à igreja, nos fará compreender a verdade da Escritura. Aquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, nos convencerá a nós esta noite pela Tua palavra. Por isso nós oramos ao Senhor e por isso nós estamos diante de Sua palavra, Senhor. Porque cremos que ela é vida para a nossa vida. Cremos que Tu és o nosso Deus e o nosso Senhor e que Tu nos instrui pela Sagrada Escritura. Nos ajuda esta noite, Senhor. É o que nós te pedimos. Manifesta a Tua presença pela Tua palavra. Aleluia. Nós glorificamos o Teu nome. Oramos, Senhor, agradecidos. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Nós estávamos tratando no capítulo 1 da carta aos Gálatas. O apóstolo Paulo fazia uma defesa do evangelho que ele pregou para os Gálatas, para as igrejas da Galácia do Sul. O apóstolo Paulo estava fazendo uma defesa do seu apostolado. Ele estava dizendo aos Gálatas como o seu apostolado era igual ao dos apóstolos de Jerusalém, aos 12, como o seu evangelho era ligado com o deles, como o seu evangelho era o mesmo que o deles. E o apóstolo Paulo começa o capítulo 2 de Gálatas falando da sua segunda viagem para Jerusalém. Essa viagem aconteceu provavelmente antes do concílio de Atos dos Apóstolos 15, que teria sido, no caso, então, a terceira viagem. O concílio de Jerusalém, em Atos 15, teria sido a terceira viagem. E esta, que o apóstolo Paulo relata no capítulo 2, que ele vai até a Jerusalém 14 anos depois da sua conversão, ou 14 anos depois da sua primeira viagem. Há uma controvérsia em relação a isso, mas
não influencia no conteúdo do que ele está dizendo. Ele vai até Jerusalém porque ele precisa que os apóstolos saibam lá o que está acontecendo em Antioquia, o que está acontecendo nas regiões dos gentios, aonde ele tem ido pregar o evangelho aos gentios, o que está acontecendo entre os gentios, o que a pregação da mensagem de Cristo Jesus está fazendo entre os gentios. Ele precisa que os apóstolos, ele compreende que os apóstolos lá em Jerusalém precisam saber. E nós extraímos deste texto alguns aspectos muito importantes a respeito do ministério de um apóstolo. Lembra que na última mensagem nós demos as características do que é um apostolado verdadeiro. O apóstolo verdadeiro é um missionário, é um pregador do evangelho. Ele é um homem que ele não está preocupado com situações, com conveniências humanas, ele não está preocupado com agradar a homens, e ele não está preocupado em ser reconhecido por homens e todas essas coisas. E ele vai agora a Jerusalém para ver os apóstolos e falar do evangelho que ele tem pregado para os apóstolos. No versículo 2 nós podemos perceber que o apóstolo Paulo, ele novamente demonstra a sua falta de preocupação com a aprovação humana. Porque mesmo sabendo que, mesmo desejando que os apóstolos em Jerusalém saibam qual o evangelho que ele prega, que mensagem ele leva, como eles vivem em Cristo, ele só sobe a Jerusalém quando ele recebe uma revelação de Deus. Porque ele diz, subi em obediência a uma revelação. O apóstolo Paulo não diz qual é essa revelação, ele não diz se foi através de um profeta, como aconteceu do profeta que botou o cinto dele e disse que o homem, o dono daquele cinto, passaria por grandes provações e seria preso. Ele não diz se ele teve uma visão como quando ele passou e foi até a Macedônia, passa a Macedônia e nos ajuda, que foi uma visão que ele teve. Ele não diz se o próprio Cristo disse para ele. Mas ele diz que por uma revelação divina, ele sai de Antioquia, aonde os cristãos foram pela primeira vez, onde os servos, os seguidores de Jesus foram pela primeira vez chamados cristãos. Ele sai do lugar onde ele está e ele vai até Jerusalém para falar com a igreja de Jerusalém e com os apóstolos em Jerusalém por causa daqueles irmãos que haviam se entremetido no meio da igreja da Galácia, no meio das igrejas da Galácia, para tentar fazer com que eles se judaizassem, com que eles retrocedessem na fé, com que eles voltassem para a fé judaica para depois seguir a fé cristã. Então, na verdade, o que eles queriam era criar mais uma seita judaica, a seita do Nazareno, a seita de Jesus dentro da religião judaica. E o apóstolo Paulo não quer que isso aconteça, porque ele tem plena convicção de que isso não é o evangelho. Voltar ao legalismo, a seguir regras cegamente, independentemente do evangelho, não é o evangelho, não é viver com Deus. Viver com Deus é obedecer a sua palavra, mas o evangelho, sobretudo, é um evangelho da liberdade. Nós servimos a Cristo porque nós somos constrangidos pelo seu amor a amá-lo. Como quando nós recebemos um presente de uma pessoa e depois nós nos sentimos constrangidos a retribuir. Quando nós recebemos um agrado de uma pessoa e quando surge uma oportunidade, nós ficamos constrangidos e nos sentimos constrangidos a retribuir aquele agrado, aquela bondade, porque nós recebemos uma bondade primeiro. É isso que o mesmo apóstolo Paulo diz em Romanos, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então nós vivemos na liberdade, a nossa obediência a Deus é pela liberdade, é pelo Espírito Santo que habita em nós. Então o Espírito Santo habita em nós e nos santifica a tal ponto, nós chegamos a tal ponto que nós não encontramos outra alternativa que não obedecer a Deus. Nós chegamos a um ponto na fé cristã que nós não encontramos outra alternativa senão
obedecer os mandamentos do Senhor e viver para Cristo. E mesmo quando nós transgredimos essa lei, quando nós pecamos, porque nós somos falíveis, nós imediatamente voltamos pelo arrependimento à presença de Deus. Porque nós não temos outra coisa a fazer em nossa vida depois de nascidos de novo que não servir a Deus. O fato de Deus ter revelado, irmãos, a Paulo que ele deveria subir e ir até Jerusalém, demonstra como Deus está preocupado assim, não no sentido da nossa preocupação, né? Não no sentido de que Deus esquenta a sua cabeça, não é isso. Mas como Deus ele está interessado e como ele promove meios para que a igreja esteja em unidade. O próprio Deus promove o bom andamento da sua obra. Porque o que ia acontecer? Num momento tão importante como aquele, Deus não queria que houvesse uma divisão na igreja. Deus não queria que a igreja se dividisse. Deus não queria que houvessem duas facções dentro da igreja. Então o que é que Deus faz? Deus revela a Paulo o que está acontecendo. Paulo sabe da situação ali daqueles judaizantes e Paulo está ali combatendo eles em todos os lugares e mandando cartas a todos eles. Vejam que o apóstolo Paulo ele está relatando aos Gálatas algo que havia acontecido em outro lugar. Então ele está preocupado. Deus moveu o Paulo e disse: Paulo, vai a Jerusalém, direto falar com os apóstolos, vai direto à igreja que está em Jerusalém e mostra a eles o que eu tenho feito através da tua vida. O apóstolo Paulo vai fazer a vontade de Deus. Irmãos, Deus sempre vai prover o que Deus pensa ser o melhor para a sua obra. Deus vai providenciar o melhor. Deus é que dá o crescimento. Atos dos Apóstolos diz que Deus ia enviando aqueles que haviam de herdar a salvação. Eles iam vindo iam se batizando e iam aceitando a fé. Então, muitas vezes isso acontece com quem está à frente do trabalho, a gente se angustia com determinadas situações. Assim, a gente se angustia às vezes. Mas nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. E se nós servimos a Deus sabendo que Deus está no controle, nós servimos a Deus em paz. Sabendo que não é pela nossa incapacidade que a obra de Deus deixará de ser feita, porque a capacidade vem de Deus. Paulo chega lá, em Jerusalém, e a preocupação do apóstolo Paulo não é mostrar milagres, nem crescimento. Isso é interessante. Nem crescimento. Porque o apóstolo Paulo poderia chegar lá em Jerusalém e dizer: olha, lá os crentes lá naquele lugar são tão identificados com Jesus que eles são chamados de cristãos. Ele poderia chegar lá, isso até é uma boa coisa, mas ele poderia ter chegado lá e ter dito assim: olha, quando eu prego acontecem milagres, os enfermos são curados, os endemoniados são libertos. Quando eu prego no lugar, eu deixo igrejas estabelecidas com muita gente. Não. O apóstolo Paulo ele tinha uma preocupação. Eu subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. A preocupação do apóstolo Paulo é que eles soubessem, tanto a igreja, porque ele faz uma diferenciação, né? Expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular os que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Ou seja, o apóstolo Paulo declarou à grande assembleia qual era o evangelho que ele pregava, mas declarou também aqueles que estavam em proeminência. Os apóstolos e os presbíteros da igreja foram informados de qual era o conteúdo da mensagem. Porque o que estava chegando em Jerusalém é que o apóstolo Paulo desprezava os apóstolos em Jerusalém, que o apóstolo Paulo desprezava o fato de eles terem estado pessoalmente com Jesus e que o apóstolo Paulo estava pregando outra coisa que não o evangelho. E o apóstolo Paulo vem e diz: não, olha, eu estou pregando o mesmo evangelho de vocês. O Cristo crucificado e ressurreto, aquele que é resposta
resposta às orações, aquele que é o cumprimento das profecias. É este Jesus que eu tenho pregado entre os gentios. Bendito e louvado é o nome do Senhor. Então o apóstolo Paulo sobe para Jerusalém, respeitando essa revelação de Deus. E quando nós fazemos as coisas na vontade de Deus, as coisas fluem, as coisas acontecem, conforme Deus quer. O apóstolo Paulo também deixa claro nesse texto que nós lemos, a importância de não submeter o evangelho, ou seja, não subjugar o evangelho a nada. Não submeter o evangelho a nada nem por um pouquinho de tempo. Verso 5. Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Irmãos, não há nada que nós possamos dizer, não, vamos afrouxar aqui um pouquinho para atrair aquela pessoa, para atrair aquelas pessoas. Quem sabe vamos esquecer um pouco esse preceito da Bíblia para que tenha um certo crescimento. Vamos abandonar um pouquinho um determinado princípio, porque senão nós vamos ter problemas. Mas o apóstolo Paulo diz que o evangelho, ele não submete nem por um minuto sequer, nem por uma hora nós nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Porque quando nós submetemos o evangelho um pouquinho, daqui a pouco nós submetemos ele mais um pouquinho. E daqui a pouco nós alargamos as fronteiras mais um pouquinho. E daqui a pouco nós alargamos mais um pouquinho. E quando vê, nós estamos vivendo outra coisa que não é o evangelho de Jesus. É aquela história do pecadinho, do pecado, do pecadão e do super ultra pecado. Não que haja diferença, mas as coisas começam assim. Como é que que dizia, a minha avó dizia um ditado, alguns irmãos devem conhecer, quem mente rouba e quem rouba mata. Minha avó sempre dizia isso, quem mente rouba e quem rouba mata. Começa na mentirinha, passa para o roubo. É óbvio que isso não é uma regra de 3, não é que acontece isso com todos. Mas as pessoas começam a se enredar. Alguém conhece, eu conheço, alguém conhece aquele mentiroso que ele se habituou tanto a dizer mentira que às vezes ele fala e ele acredita que o que ele está dizendo é verdade, mas é mentira. Ele sabe que é mentira, tu sabe que é mentira, todo mundo sabe que é mentira. Mas ele é tão veemente para contar aquela mentira que parece uma verdade. Conheço uma meia dúzia. Assim. Então, o apóstolo Paulo diz, nem por uma hora nós submetemos. E ele diz, porque nem Tito, sendo grego, no verso 3, contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo aonde? Em Jerusalém. O apóstolo Paulo, ele leva Tito. Tito é grego e é crente. E ele leva Tito e Barnabé. E ele não leva Tito para afrontar os apóstolos, não é isso. Ele leva Tito para que os apóstolos vejam que a salvação está operando nos gentios. E agora ele escreve aos Gálatas, que estão passando por esse perigo desses judaizantes que haviam se metido lá onde estava o apóstolo Paulo, que é o que ele está relatando aos Gálatas. Então, ele escreve a eles e diz, olha, quando eu subi a Jerusalém para falar com os apóstolos a respeito do evangelho que prega entre os gentios, os apóstolos não exigiram que Tito se submetesse e se circuncidasse. Nem por uma hora. Nem por uma hora. Não podemos ceder nem por uma hora ao legalismo, a uma falsa religiosidade, a uma falsa espiritualidade, a uma bajulação humana, a interesses, ou como dizia o Brizola, aos interesses. Nem por uma hora, não podemos nos submeter nem por uma hora, para que a verdade do Evangelho
se estabeleça. Ele diz, olha, se eu tivesse cedido por 1 hora lá naquela situação, é isso que ele está dizendo aos Gálatas. Se eu tivesse submetido lá por 1 hora aquela situação, hoje a verdade do Evangelho estaria distorcida entre vocês. Gálatas, entre vocês. Bendito e louvado é o nome do Senhor. O apóstolo Paulo demonstra aqui também que ninguém pode fazer a obra de Deus. Ninguém fará a obra de Deus se procurar agradar os homens ou se procurar o favor dos homens. E quanto àqueles, verso 6, e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Ele não está desfazendo da autoridade dos apóstolos, mas ele está dizendo que a autoridade dos apóstolos não é nada na presença de Deus se esses apóstolos também abandonarem o Evangelho. E aí ele diz aos Gálatas, esses que pareciam ser alguma coisa não me acrescentaram nada, ou seja, não impuseram nada, não acrescentaram nada ao Evangelho que o apóstolo Paulo estava pregando. Ou seja, eles disseram para Paulo, esse Evangelho que tu prega é o mesmo Evangelho que nós pregamos, então segue pregando sem acrescentar nada. Ninguém fará a obra de Deus se procurar o favor humano ou se procurar agradar a todos. Paulo sabia que ele não poderia agradar aos judaizantes e não poderia agradar aos gregos se tentasse fazer o favor humano, se tentasse ceder ao favor humano. Eles se agradaram porque Paulo continuou pregando o Evangelho. Então a igreja em Jerusalém ficou satisfeita, a igreja gentílica ficou satisfeita e todos ficaram satisfeitos, menos esse pequeno grupo de judaizantes que estava dentro da igreja que queria fazer da religião cristã uma seita judaica. Ninguém fará a obra de Deus se não souber o seu lugar no reino de Deus. O apóstolo Paulo só subiu lá porque o apóstolo Paulo sabia que era apóstolo. Sabia que era vocacionado por Deus. Sabia que era chamado por Deus. 1 Coríntios 12 fala dos dons. Fala que uns têm palavra de sabedoria, outros têm discernimento, interpretação de língua, discernimento. O mesmo apóstolo Paulo fala que há diversos ministérios na igreja, mestres, doutores, pastores. Se nós, irmãos, não soubermos o nosso lugar no reino de Deus, nós não faremos a obra de Deus. Se nós não tivermos plena convicção de que estamos aqui pela vontade do Senhor para fazer a obra de Deus aqui, servirmos a Deus aqui, que Deus nos trouxe aqui, que estamos aqui para fazer a obra de Deus, quando vier a perseguição e a adversidade, nós retrocederemos ou nós iremos corromper o Evangelho que pregamos e vivemos. O apóstolo Paulo tinha plena convicção. Ele subiu a Jerusalém para falar com os apóstolos como um apóstolo de Cristo. Porque ele diz, se eu não me engano aos Coríntios, ele diz, eles são apóstolos, eu também sou. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro, verso 8, para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. O mesmo Espírito. Aquele é Deus. Operou em Pedro, operou em mim. Quando o Senhor Jesus diz, aquele que crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Está falando para todos nós. Pregar o Evangelho é uma atribuição de todo crente em Cristo Jesus. Pregar o Evangelho é uma atribuição de todo salvo, todo nascido de novo. Todo crente lavado no sangue de Cristo Jesus tem a obrigação de pregar o Evangelho a quem ele puder e a quem ele alcançar. Nós devemos saber o nosso lugar no reino de Deus e, sabendo o nosso lugar no reino de Deus, trabalhar para Deus.
Trabalhar com amor, com afinco, com dedicação, não procurando favor humano. Não procurando recompensa humana. Porque o reconhecimento dos homens, irmãos, na maioria das vezes, ele não vem. A maioria das vezes, os homens não reconhecem o trabalho dos outros homens para Deus. Quem reconhece o nosso trabalho para o Senhor é o próprio Senhor. Quem sabe a paga do nosso trabalho é o Senhor da vinha, é aquele que nos assalariou para o seu trabalho. Bendito e louvado é o nome do Senhor. Por isso que o mesmo apóstolo Paulo, ele diz lá em Coríntios, ele diz, sede abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho no Senhor não é vão. Não é vão. Não é inútil. Não é sem galardão, não é sem recompensa. Nós devemos saber o nosso lugar no reino de Deus. O nosso lugar é o nosso lugar. O nosso lugar não é o lugar do irmão. Um é mestre, outro é pastor, outro é doutor, outro é presbítero, outro tem ciência, outro tem dom de revelação. Um tem vários, outro tem um só. Um tem 2 talentos, um tem 1 talento, outro tem 5 talentos. Mas todos nós temos lugar no reino de Deus. Ninguém fará a obra de Deus se não souber que Deus é quem chama e capacita. Veja as expressões que o apóstolo Paulo usa. No verso 4, ele diz, a liberdade que temos em Cristo. No verso 7, ele diz, o ministério, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro da circuncisão, o apóstolo Paulo está afirmando que os ministérios, tanto de Pedro quanto dele, foram confiados pelo Senhor. Capacitação para trabalho é do Senhor. O que é que o Senhor disse em Atos dos Apóstolos 1:8? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e ser-me-eis testemunhas. Aleluia. Então é o Senhor que nos reveste, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos instrui. O Senhor é que nos chama. O Senhor é que nos chama. E se nós não tivermos essa convicção de que o Senhor é que nos chama, nós não faremos nada, porque se nós fizermos na nossa força, logo nós estaremos cansados. E por último, para nós encerrarmos essa noite, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele nos afirma que uma fé verdadeira, ela sempre resultará em boas obras de justiça e obediência. Verso 10. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. O apóstolo Paulo subiu a Jerusalém, levou consigo Barnabé e Tito. Barnabé era um judeu que havia sido enviado pelos discípulos. Isso está em Atos 9, não, Atos 11, eu acho. Enfim, é aí, entre o 9 e o 11. Os discípulos lá em Jerusalém, quando ouviram o que estava acontecendo entre os gentios, enviaram Barnabé. Aí Barnabé vai até Antioquia, descobre lá que os crentes estão sendo chamados pela primeira vez de cristãos, o que no início da fé, irmãos, era um apelido pejorativo. Não era um elogio. Chamar alguém de cristão naquela época era um deboche. Ah, lá vai um cristão. Por que um cristão? Porque ele só fala de Cristo e ele só tenta viver como Cristo. Então era um apelido pejorativo. Mas a sua mensagem era tão... A sua vida era tão identificada com a sua mensagem que eles só podiam ser chamados de cristãos. Então Barnabé vai até lá, aí Barnabé manda chamar Paulo, porque Paulo já tinha ido para outra cidade, e eles ficam ali algum tempo pregando o evangelho. E aí quando Paulo sobe a Jerusalém pela revelação de Deus, ele leva Barnabé, para que Barnabé dê testemunho do que está sendo feito, e leva Tito como resultado do que tem sido feito. E aí ele diz, olha, quando eu estive lá, aqueles que eram colunas, Tiago, Cefas e João, os reputados como colunas, ele diz isso no verso 9.
Me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão. Isso, irmãos, é um simbolismo. Porque não sei se os irmãos sabem que o judeu ortodoxo, até hoje, ele não aperta a mão. Se alguém estender a mão para um judeu ortodoxo, ela fica no ar. Ela fica no vazio. Porque para eles o aperto de mão é uma coisa muito séria, é selar um compromisso. E quando o apóstolo Paulo usa esse termo, estenderam a nós a destra da comunhão, ele está dizendo, eles selaram um compromisso conosco. Nós selamos um compromisso e estamos no mesmo lado, pregando a mesma coisa, falando do mesmo evangelho, falando do mesmo Cristo, do mesmo Cordeiro, a mesma salvação. E esses que eram colunas não acrescentaram nada ao evangelho, porque eles não podiam, porque o evangelho é o evangelho. A única coisa que eles recomendaram a Paulo é que os pobres fossem atendidos. Isso é reafirmado em Atos 15, no concílio, porque essa questão judaizante ela volta à tona de novo. Então, os presbíteros de todo o lugar se reúnem e aí o apóstolo Pedro ele tem que levantar e contar o que Deus fez de novo, porque ele já havia contado uma vez. Teve que contar o que Deus fez na casa do centurião Cornélio. Como Deus operou, como Deus batizou, como Deus salvou eles. E aí as coisas se apaziguaram. E é reafirmado lá o cuidado com os pobres. A fé é a fonte. Nós cremos plenamente, inteiramente, que a salvação é exclusivamente pela fé. Ninguém será salvo por obras. Ninguém fará obra alguma que possa salvar. Mas a fé é a fonte. E dessa fonte jorram obras. Obras de vida, santificação e também obras de justiça. O que o apóstolo João disse? Aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. Aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é assassino, é homicida. O apóstolo Tiago diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Peca. Agora, irmãos, a nação brasileira, esse governo e todos os outros que concorreram para a realização desses grandes eventos, como Copa do Mundo e Olimpíadas, um dia eles estarão de pé diante de Deus. E darão conta pelos milhões e milhões em dinheiro que eles gastaram e pelas milhares de vidas que morrem nesse país de fome, sem assistência à saúde, desamparados, num país que é tido como a quinta economia do mundo. Porque a palavra de Deus diz que naquele dia estarão diante dele todas as tribos, todos os povos, todas as línguas. E ele julgará as nações daquele dia. E o apóstolo Paulo disse que o julgamento de Deus começa por onde? Pela casa de Deus. Então, quando nós vemos um irmão em necessidade, nós não, como igreja, não atendemos esse irmão, nós estamos em pecado. Pecado. E o apóstolo Paulo, ele diz, olha, eles nos recomendaram que nós nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. E ele se esforçou tanto que quando Jerusalém passou por necessidade, ele fez coleta nas igrejas dos gentios, aqueles que não seriam aceitos pelos judaizantes, e ele levou até Jerusalém a ajuda que os irmãos gentios deram para a igreja de Jerusalém, porque os irmãos estavam em necessidade. E ele escreve, se eu não me engano, aos Tessalonicenses e diz a eles que eles, no seu pouco, superabundaram. Acho que é aos Tessalonicenses, né? Que ele faz o elogio, porque os irmãos Tessalonicenses também não eram abastados, mas do pouquinho que eles tinham, eles conseguiram fazer uma coleta e enviar uma ajuda a Jerusalém. Porque essa é a igreja de Deus, o organismo vivo. A fé é a raiz e as obras são os frutos.
Não somos salvos pelas obras, mas para as obras. Aquele texto de Tito eu gosto muito, que Tito diz que a graça de Deus se ha manifestado Salvador a todos os homens, educando-nos para que vivamos na presente era justa, santa e piedosamente, e andemos nas boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E o apóstolo Paulo foi obediente, porque eles fizeram uma recomendação a ele. Olha, tu te lembra dos pobres? E ele diz, eu me esforcei por fazer. Ninguém fará a obra de Deus, irmãos, se não for um servo de Deus obediente. Não fará. Ninguém fará a obra de Deus se ignorar a palavra de Deus. Que o Senhor Deus possa nos ajudar, que o Senhor Deus possa nos ensinar, que o Senhor Deus possa nos mover sempre para não buscarmos o favor dos homens, mantermos o Evangelho de pé sempre em nossa vida. Que a bandeira do Evangelho seja a que sacode mais alto, a que tremula mais alto em nossa existência. Que nós possamos sempre ser aqueles que estão firmes, que fazem boas obras e que são obedientes. Amém, irmãos?